delícia. Beijo, Yas, beijo, Cris. Vocês são foda. Beijo, Zé. Manda um beijo pro Zé Proença. Ô, Zé. Beijo, Zé. Obrigado pelo carinho, meu Valeu amor. pela mensagem aí, obrigada. meu bem. Toda Obrigado, cagada sim. aqui agora. Não tem problema. Aqui é vida Faz real. parte, Tá é ótimo. isso. verdade. Podcast é lindo. um formato legal porque dá pra você conversar e mostrar Não, seus é sentimentos verdade. reais, É. contar sua história. Cris, eu não sei o que foi. Eu vou ver depois. Mas eu queria te dizer que, assim, eu e a Andréia passamos por muitas coisas difíceis. Muitos momentos difíceis. Muitos momentos difíceis. O que nos segurou junto foi Deus. Existem É momentos... só por ele sempre. Existem momentos em que você é levada para certas situações para você entender que ele está ali. Você entende? Sim. Que ele Sim. existe mesmo, de fato, é verdade, para você tirar as suas provas de que você só depende dele. Sim. Não adianta acordar todo dia de manhã, você tá entendendo? E querer correr atrás de coisas que não chegou a hora ainda de ter. Sim. Você entende? Eu comecei a entrar nesse tipo de patamar. Porque eu contando a história para vocês, de repente a gente fala, pô, o que aconteceu? Cadê aquele movimento todo? Cadê aquele público me assistindo aqui? Cadê aquele povo? Para onde foi isso? E você sente aquele baque. Aí você volta de novo pro zero e fala assim, caraca, o cara é o cara mesmo, é Deus. É, só por ele. Que te joga de novo num lugar e fala, oi, tudo bem? Tô aqui. Agora vem pra mim aqui que o negócio é Sim. diferente. Sim, com certeza. Então, Entrega com pra certeza mim é pra ir. Você sabe que... eu não vou entrar no mérito do que Sim. aconteceu, Aham. mas só pra eu contar Depois uma coisa... ela inteira a hora vocês. que a gente acabar aqui, porque... Não é que não possam saber, é porque a galera já sabe Sim, e a gente vai ficar sim. gastando tempo precioso com vocês aqui. Entendi. Mas uma coisa que aconteceu que foi muito curiosa, eu vou usar esse termo, é que quando aconteceu essa situação na minha vida, eu lembro que a minha mãe tava indo pra missa, e aí eu falei... Eu não ia. Eu falei, será que dá tempo? Tal. Ela falou, não, dá, vamos rapidinho. E aí eu saí meio que do jeito que eu tava, sabe? Quando... Tá, vamos. E fui. E aí no caminho até a missa, eu fui pensando assim, meu Deus, fala comigo. Tá tão difícil, Fala comigo, eu tô precisando ouvir alguma coisa. E aí eu fui esse caminho todo pedindo isso. Pra ouvir alguma coisa que fizesse sentido pra mim. E aí cheguei lá na missa. E aí teve a leitura e tal. E aí chegou a hora do evangelho. E aí a leitura do evangelho... eu sou péssima, assim, pra dizer de qual livro, mas a parte da história que foi lida naquele momento era Jesus chegando na casa de um discípulo e que a sogra dele estava doente. E ele pede pra Jesus curar a sogra. Fala, minha sogra não tá bem e tal. E aí Jesus vai curar a sogra. E aí eu ali naquele momento pensando, ô senhor, eu pedi tanto pro senhor falar comigo, o senhor vem falar de sogra? Eu aqui pedindo uma mensagem pra mim, o senhor vem falar de sogra nesse momento que eu tô. E aí eu meio que fiquei assim, tá bom, então não era agora. Sabe quando você... assim. Aí o padre começou a ler. Aí a história era essa, que ele foi, falou pra mulher dar a mão pra ele e levantar. A mulher ainda com febre, entrega a mão, né, a mão assim, e vai levantando. E aí a leitura era só essa, era muito curta. Só que aí o padre vai fazer a homilia, né? Ele vai conversar, explicar. Aí ele fala assim, ele é um padre muito jovem, é lá de Sorocaba. E aí ele fala assim, você sabe que tem muita história de cura na Bíblia, muitas, várias. Sim. Mas essa é a única em que Jesus não cura a pessoa e manda ela levantar. Que ele não cura e manda seguir. Que ele não cura e a pessoa tem um filho. Que ele cura e a pessoa enxerga. Não. Essa é a única história de cura da Bíblia em que ele pede a mão da pessoa e levanta a pessoa enquanto ela ainda está mal. E aí ele até brinca, ele fala assim, eu imagino que nessa hora a mulher deve ter olhado e falado, esse cara tá doido? Eu tô com febre, eu tô com dor, eu tô mal, e ele tá mandando eu levantar? Mas ela entrega a mão. E enquanto ela levanta, então aquele movimento dela de deitada pra ficar em pé, quando ela fica em pé, ela já tá curada. Mas ela acreditou primeiro. Creu. Né? Ela foi primeiro. Ela acreditou. E se curou no caminho. E aí ele começou a falar disso. Ele falou, se você acha que você não tá conseguindo sair da cama, é agora que você tem que sair. Se você acha que você não tá conseguindo ter força pra encontrar seus amigos, é agora que você tem que ir. Se você não tá tendo força pra ir trabalhar, é agora que você tem que ir. Ele falou, eu também sou humano. Tem dia que eu tenho preguiça de vir aqui. Mas aí eu tomo meu banho, boto minha batina e venho. E quando eu vou embora, eu já tô com outra energia. E aí eu senti uma porrada na minha cara. Tão forte que eu falei assim, cara, eu só tenho que ir. Eu tenho que acreditar. Eu tenho que estender a mão. Porque eu não tenho que esperar levantar pra eu ficar bem. Eu vou ficar bem enquanto eu me levanto. É isso. E aí foi a frase que me fez... Falei, epa, Despertou. essa foi pra mim. Eu pedi, e veio por uma leitura que tinha tudo pra não ser pra mim. Sim.
mas que naquele momento foi. Então, você falou isso agora que é só por Deus, e assim, na minha vida eu tenho certeza absoluta que foi ele e sempre foi ele. Nunca foi sorte. Nunca foi sorte. Nunca, 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 nunca. E, assim, cada detalhe do caminho foi muito bem escrito e guiado por ele ali, sabe? Até nessa hora. Que tipo, você quer ouvir? Vem cá então. Senta o bumbum aqui na cadeira que tu vai ouvir. Pediu pra ouvir, vai ouvir. E aí foi isso. Eu queria contar porque essa foi uma palavra que mudou a minha vida naquele momento. Sim. Porque eu levantei. Falei, cara... Porque isso é tudo a interpretação, né? É. Depende de como que você vai receber. E no momento que ele conseguiu, o padre, né, conseguiu explicar, cabia para todo mundo, se você analisar. Claro, claro. É que naquela hora eu fiquei assim... É porque a palavra de Deus, ela é pregada de várias maneiras diferentes, porque se eu pego uma palavra e dou para você, você interpreta ela de uma maneira, ela interpreta de outra, ela interpreta de outra, eu interpreto de outra. Sim. De tão rico que é a Bíblia, né? Nós, quando nos convertemos, tem uns 16 anos atrás. E aí ficamos tapados, daqui a pouco a gente abriu a cabeça e começou a entender tudo o que literalmente é. Sem radicalismo, sem nada, e bebe o nosso vinho. Nós fazemos Sem as nossas coisas que religião. não tem problema. A religião só traz problema. Ela só traz guerra. Ela só traz guerra. A religião, ela traz guerra. O que você tem que ter é fé. E saber com quem você está lidando, que com é Deus, Jesus. É o que eu coloco na minha frente sempre. Jesus, Entendi. Deus, acabou. Não tem uma estátua na minha casa, não tem nada. É orar de joelhos, sentir a presença de Deus e pronto, é isso que nós precisamos. Né? Você não tem que recorrer a ninguém se você pode ir direto em Jesus. Por que você vai recorrer a um santo se você pode ir direto a Jesus? Não tem sentido. Olha, se interceda por mim. Não tem como, não precisa interceder. Quando Jesus veio, ele rasgou o véu. Então você está direto com Deus. Então você conversou com Jesus, você conversou E ele com responde. Deus. E a nossa vida tem sido isso, tá? Só para falar para vocês, para não transformar o podcast numa pregação. Não, mas é importante. É Mas importante o isso, importante é essas pessoas que estão nos vendo agora, numa pandemia, que pegue o teu caso, que pegue o meu caso da Andréia e comecem a entender que a saída de tudo sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Quem botou comida na minha casa foi Deus, quem tratou de mim foi Deus. E a coisa tão impressionante que às vezes eu mesmo pregando, levando a palavra, que a gente ficou um tempão fazendo isso, eu e André. André adorava trabalhar com as crianças na igreja. Adoro. E tudo mais. Chegou um momento em que a gente era tido no meio artístico como os evangélicos e não era aceito pelos evangélicos porque nós éramos artistas. É uma coisa muito doida isso. E a gente ficava no meio termo. Aí teve um momento em que a gente falou, acabou. Não é você e não é você. Somos nós. Sim. Pronto. Se Jesus aceita todos... Exatamente. Porque, você está bebendo, você não é evangélico? Mas é o homem que é falho, Falava, gente, entendeu? Jesus brindou com o quê? Não foi com vinho?